Obrigada, professora, por ter tirado minha dúvida. Nada, mais para frente a gente vai ver mais coisas também. Ô, professora, Oi. é Freud que fala sobre os temperamentos? É, Ah, tá. É porque eu já tinha ouvido falar, mas aí eu não tinha certeza se era. é ele mesmo. Obrigada. Nada. A dona Edith anda pela casa toda, mas não fica lá sentada. Acho que é ruim abrir câmera, tá vendo, né, gente? Aí eu vejo tudo. Deixa o prof falando sozinho. Vocês não me deixam, não, viu, gente? Igual ela aí, não, viu? Eu não tô vendo, não, mas vocês me deixam, não. Eu tô aqui, professor. Pois É o é, quê, vocês não me professora? deixam. Nada, não posso Vem repetir. agora. Não posso repetir, tá gravando. Posso. Ah, É babado. Então, vamos lá. Nós temos algumas fases, né? A gente parou aqui, né? Que existem 5 fases. Então, vamos começar a primeira aqui, ó. Na fase oral, o desenvolvimento ocorre desde o nascimento até os 12 meses de idade. Então, a fase oral, a gente vai ver aqui, fase de desenvolvimento oral do bebê. Então, ele nasce e vai até 1 ano que ele desenvolve essa fase oral. Então, a primeira fase que ele desenvolve, deixa eu só liberar o pessoal entrar aqui. Então, nessa fase, a zona de erotização é a boca do bebê. Mas porque ele aprende mais o quê? A sucção, né? A mamar e tudo mais. Então, as atividades mais prazerosas do bebê, ele não sabe que aquilo dá prazer para ele, né, gente? Mas ele sente, mas não sabe distinguir aquilo. Então, o maior prazer dele é em torno da alimentação. É onde ele tem o maior bem-estar, não só porque está comendo, satisfazendo, né? Mas porque tem essa fase, né, da sucção, que é onde ele aprende a mexer, né, com a boca mesmo, fazer o movimento de sucção. E quando o bebê aprende a associar a presença da mãe à satisfação da pulsão da fome, a mãe vem a ser o objeto à parte. Ou seja, o bebê começa a diferenciar entre si próprio e outros. Uma fixação nessa fase provoca o desenvolvimento de um tipo de personalidade ou caráter, do qual os traços fundamentais são o otimismo, a passividade e a dependência da mãe. Para Freud, os transtornos alimentares podem se dar a dificuldade na fase oral. Professor, você quer falar para mim que hoje alguém come muito ou come pouco? É por causa de um problema que teve de 0 a 12 meses nessa fase oral, do desenvolvimento oral? Pode. É alguma falha no momento desse desenvolvimento, né? Que dava o peito, o menino não conseguia pegar, o menino não mamava. Quê? A minha menina de 2 anos aqui veio aqui bater no quarto. Ela tá falando comigo? Eu fiquei na dúvida. Misericórdia. Deixa eu continuar aqui. Agora, a segunda fase, né? Que o bebê começa, é fase anal. Então, quando que começa a fase anal, né? Começa durante o 2º e 3º ano de vida. Então, lá em cima a gente viu de 0 a 1 ano. Então, a fase anal começa no 2º e vai até o 3º ano, com 3 anos de idade, onde o prazer da criança está no ânus. Nessa fase, a criança tem o desejo de controlar os movimentos esfinterianos. O que é movimento esfinterianos? O que é esfíncter? Eu estou apertada para ir no banheiro, estou esperando o elevador não chega. O que você faz? Prende. Isso é controle esfinteriano. Quando você prende e quando chega no vaso, você solta. Quando você prende, que não pode soltar aquilo naquela hora, quando você solta. Vocês vão aprender em anatomia. Isso é controle esfinteriano, tá? Então, a criança, a partir de 2 anos, ela aprende a segurar. Ela sabe quando ela pode segurar o xixi e o cocô, e ela sabe quando ela pode soltar. Mas, às vezes, ela solta porque sabe que está na fraldinha. Mas é por isso que as mães conseguem começar a tirar a fralda nesse período. Por quê? Porque as mães, às vezes, aí nem sabiam disso, né? Porque a criança já consegue ter controle esfinteriano aqui, nessa idade. Por isso que a gente tira a fralda.
Só que os pediatras não explicam isso para as mães, né? Que acho que não tem que saber. E começa também a entrar em conflito com a exigência social de adquirir hábitos higiênicos. O que é isso? Se eu vou no banheiro, eu tenho que limpar, aí eu vou vestir a roupa, vai demorar, vai me dar trabalho. A criança pensa nisso tudo, gente, a gente que não sabe. Então, uma fixação nessa fase pode causar conflitos para o resto da vida em torno de questões de controle, de guardar para si ou entregar. O caráter anal é caracterizado por 3 traços que são ordem, parcimônia, que significa econômico, e teimosia. Então, ela não querer pegar o papel higiênico, não querer passar, não ter ordem, né? Para as coisas, sai todo sujo, não tem horário, sabe que está apertado e não vai para o banheiro. Essa teimosia, né, de ficar o tempo todo segurando, às vezes fazendo a calça, uma criança que já era para poder ter largado a fralda, já largou a fralda, mas continua, às vezes, uma vez ou outra, fazendo na calça. Então, criança, quando continua assim, tem que contar para o pediatra que ele está assim após os 3 anos, porque está errado. Aí a gente tem que ver por que que ela tem esse medo, por que que ela não gosta, o que está acontecendo, que ela não tem nenhum problema anatômico, né? De ir lá e fazer. São coisas da mente, do desenvolvimento. Então, a terceira fase é a fase fálica. Fálica, que ocorre... Se aqui vai até o 3º ano, gente, essa aqui é a partir do 3º ano. E vai até os 5 anos de idade, a fase fálica. Então, que fase é essa? É a fase erógena, fundamental do corpo, que é a zona genital, dos órgãos genitais. Freud sustenta, né, em estudos, que nessa fase o pênis é o órgão mais importante do desenvolvimento, tanto dos homens quanto das mulheres. Por isso, Freud é fortemente criticado e acusado de ser falocêntrico, né? Fica fixado naquilo. Então, o desejo de prazer sexual expressa por meio da masturbação, acompanhada de importantes fantasias, porque isso está ligado a isso. Nessa fase fálica também ocorre o complexo de Édipo, que eu falei que vocês estudaram lá na 8ª série. Ô, gente, o resto da vida, em qualquer curso que vocês fizerem, até direito, vocês vão estudar complexo de Édipo, tá? Isso todo mundo tem que saber. Então, quem não estudou, quem esqueceu, quem não sei o quê, eu vou passar um videozinho aqui, tenta entender, prestem atenção, para vocês não esquecerem disso mais, tá? Até concurso cai esse trem. Então, o complexo de Édipo consiste no menino desejar a própria mãe, o filho homem. Mas, por medo da castração, vocês vão ver o que é castração, abandona esse desejo. Igualmente ocorre com as meninas, mudando apenas os papéis, onde o pai seria o desejo da menina, né? Ela esquece que ele é pai e sente aquele desejo de querer casar com aquela pessoa, ter filhos, viver o resto da vida com aquela pessoa. Uma não resolução nessa fase pode ser considerada como uma causa de grandes partes das neuroses. Professora do céu, então tem um monte de gente que tem neurose aí, que é porque antigamente teve alguma desses, teve alguma alteração na fase fálica, né? Que é a fase de zona genital. E é muito, gente. É muito. Então, a psicanálise certifica que a fixação na fase fálica tem como consequência dificuldades na formação do superego, ou seja, é uma pessoa que tem dificuldade em regras sociais, viver na sociedade, na identidade do papel sexual e até mesmo na sexualidade. Uma pessoa que tem dificuldade nisso aqui tudo. Envolvendo inibição sexual. A pessoa que às vezes também não consegue se relacionar. Mas também tem o lado contrário, ó, promiscuidade sexual. Tem que ter várias pessoas ao mesmo tempo. E homossexualismo. Então,
Então, dificuldades como a identificação do papel. Nossa, será que eu gosto de homem? Será que eu não gosto? Será que não sei o quê? Será quem que eu sou? Né? Teve aquela novela que acabou agora, a Ivana, né? Ela gostava daquele rapaz, mas ela invocava com o seio dela. Aí, no final, ela queria ser isso, mas não queria. Aquela dificuldade o que ela quer ser, né? E tem essa dificuldade como a identificação de papéis sexuais que podem desviar de dificuldades nessa fase. Freud propôs que os homens homossexuais têm uma forte angústia de castração. Mas Freud é novamente criticado por não levar em conta as questões sociais que mudam de uma cultura para outra e que influenciam o desenvolvimento das preferências sexuais. Ou seja, cada um tem direito, né? Ele acreditava também que a tendência de homossexualismo poderia ser de caráter hereditário. Freud declara que, em grande parte da personalidade, se forma durante esses primeiros 3 estágios psicossexuais, quando são estabelecidos os mecanismos essenciais do ego para lidar com os impulsos libidinais. O que é impulsos libidinais? Impulsos sexuais, na hora que vem, né, principalmente na adolescência. E nós temos uma outra fase de latência, que começa do 5, que termina anterior, e vai até a puberdade, que é considerado um período de relativa calma na evolução sexual, sendo que pouco é colocado por Freud com relação à tensão libidinal. Na fase genital, que se inicia na puberdade, o indivíduo desenvolve a capacidade de obter satisfação sexual com um parceiro do sexo oposto. O caráter genital é o ideal freudiano no desenvolvimento pleno, que se desenvolve na ausência de fixações ou depois da sua resolução por meio de uma psicanálise. Contudo, o indivíduo livre de conflitos pré-edípicos significa uma aparência na sexualidade satisfatória, procurando-se uma satisfação no companheiro sexual, evitando, assim, a manifestação de um narcisismo egoísta. Assim, sua energia psíquica sublimada fica disponível ao trabalho que é prazeroso. Vou aproveitar que ainda está uns minutinhos. Um vídeo resume tudo isso aqui que vocês viram, relacionado às etapas da personalidade, tá? Deixa eu só ver se ele já está no ponto aqui. Acho que é esse aqui. Pacientes deixam o Instituto Psiquiátrico. Tá bem, empadinha, não trouxe uma empadinha. O que é melhor para você neste momento? É esse aqui. Aqui. Viajar ou economizar? As duas coisas, é claro. Acesse 123milhas.com e programe sua viagem com até 50% de desconto, parcelado em até 12 vezes no cartão ou 5 vezes no... As 5 fases do desenvolvimento psicossexual. O que as difere umas das outras? Quais são os seus principais conceitos? E onde o complicadíssimo complexo de Édipo se encaixa? É isso que iremos descobrir nesse vídeo. Me arrisco a dizer que talvez este seja um dos vídeos mais completos sobre o assunto que você irá encontrar por aqui. Então aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo como esse de agora em diante, ok? E aí, tudo bem? Meu nome é Gabriel e este é o Psicologicamente, um canal destinado a todos os amantes de novas ideias. Sigmund Freud publicou em uma de suas obras a teoria sobre as chamadas fases do desenvolvimento psicossexual infantil. Amplamente criticado por mencionar que as crianças possuíam sexualidade, não foi exatamente a sexualidade do adulto que estamos acostumados que Freud quis dizer, mas sim a sexualidade do prazer e da satisfação de suas necessidades básicas. De acordo com ele, a criança atravessa especificamente 5 fases ao longo de sua maturação: a fase oral, a fase anal, a fase fálica, o período de latência
e a fase genital. Freud explica que durante este processo, as energias libidinais do id buscam por suas fontes de prazer através de determinadas zonas erógenas em cada fase. Se você não sabe ou não se lembra sobre a origem e os conceitos do id e da libido, basta clicar no card que está aparecendo aqui em cima, ok? Assim ficará ainda mais fácil de entender. Voltando, basicamente, a teoria aponta que se a criança progredir bem em todas as suas fases, será um adulto psicologicamente saudável. No entanto, se alguma das fases for mal resolvida, a criança poderá desenvolver uma fixação por determinados comportamentos mais tarde. Vamos entender agora como cada uma delas funciona. A fase oral. Compreendida entre 0 a 1 ano, a fonte primária de prazer da criança é a boca, e é através dela que todas as suas necessidades essenciais são satisfeitas. Este é o motivo pelo qual ela possui a necessidade de sugar e colocar tudo na boca mesmo quando não está com fome. Por ainda ser totalmente dependente dos adultos, a criança desenvolve em conjunto um sentimento de afeto por quem a cuida. Caso essa fase não seja bem atravessada, a fixação oral carregada até a fase adulta pode resultar em problemas com bebida, cigarro ou roer das unhas. Fase anal, dada entre 1 a 3 anos, a libido agora é direcionada ao ânus e ao controle da bexiga. Para Freud, a grande questão aqui está no controle esfincteriano, isto é, na capacidade de evacuar suas necessidades somente em lugares apropriados. O prazer neste momento vem tanto pelo ato da evacuação consciente, como também pelo elogio que recebe dos adultos ao realizar esta ação. Ele também ressalta que a maneira como os pais ensinam a criança a passar por esta fase pode ter grande influência em traços de sua personalidade adulta. Se adotarem uma abordagem mais agressiva, com punições e xingamentos, a criança pode vir a se tornar um indivíduo rude, rígido, pouco empático por sua fixação. A fase fálica, entendida entre os 3 aos 5 anos, a fase fálica é responsável pelo descobrimento dos órgãos genitais. A partir desse momento, a criança já consegue diferenciar homens e mulheres. E antes que você se pergunte, eu te digo que sim, é exatamente nessa fase onde ocorre o tão famoso complexo de Édipo proposto por Freud. Antes de qualquer coisa, precisamos entender que o complexo de Édipo foi nada mais nada menos do que um dos grandes mitos do período clássico ateniense. Certa vez, um homem chamado Laio, rei de Tebas, decidiu visitar o oráculo para saber o que o esperava em seu futuro. Para sua surpresa, a notícia que acabara de receber não foi nada agradável. De acordo com o oráculo, seu filho ainda muito pequeno iria matá-lo, e em seguida teria um caso com a própria mãe, Jocasta, rainha de Tebas. Apavorado com a ideia, Laio pegou o menino e o pregou pelos pés no alto de um monte para que morresse e a profecia não se cumprisse. Daí o nome Édipo, que do grego significa pés pregados. Após o abandonar por lá, um pastor de ovelhas que passava pelo local avistou o menino e o resgatou, seguindo para Corinto, uma outra cidade distante de Tebas. Lá, Édipo foi adotado por uma grande família de nobreza real na qual cresceu e viveu. Um slide assim Peraí, gente, é confuso, amador, como todos os outros. Propaganda. Já slides Aí. Em um belo dia, Édipo também decidiu visitar o oráculo para saber o que o seu futuro reservava, recebendo para sua infelicidade a mesma notícia que seu pai havia recebido há vários anos atrás, que ele mataria o pai e se casaria com a própria mãe. Totalmente sem chão, Édipo resolveu fugir de Corinto para evitar tal acontecimento, pois acreditava que aquela era sua verdadeira família. E adivinha para onde ele foi? Tebas. Ao chegar em uma das estradas que davam acesso a Tebas, Édipo deu de cara com Laio, que por sua vez foi muito grosseiro, mandando Édipo sair de sua frente, pois estava com pressa. Édipo, sem querer deixar barato, resolveu peitar o homem, fato que resultou em uma briga terrível e na morte de Laio. Após isso, Édipo seguiu para a cidade e conheceu Jocasta, pela qual se apaixonou e tiveram um caso. Alguns dias depois,
chega a notícia de que o rei de Tebas havia sido morto por um estranho na estrada. Édipo rapidamente entendeu. Jocasta, ao perceber tudo, resolveu contar toda a história a Édipo, se suicidando logo em seguida. E Édipo furou seus próprios olhos para que nunca mais pudesse enxergar. Fim. A história de um menino que odeia o pai e se apaixona pela mãe. Acredito que mereço um like por todos esses detalhes, né? Gente, sensacional. É ou não é? Que história, né? Você viu? E vocês viram o Eu complexo? não lembro dessa história na escola, mas eu achei muito interessante e bem ilustrada, guarda bastante na cabeça da gente. Depois você compartilha com a gente, ô Isabela, o vídeo. Gente, esse vídeo é tudo na vida. O mesmo filho que foi abandonado, que o pai recebeu uma profecia, o pai recebeu uma profecia, abandona o menino, porque o profeta falou que ia acontecer. Depois de não sei quantos anos, né? Aquela história volta todinha. Olha que coincidência, como é que o mundo dá a volta, né? E ele casa com a mãe, quando ele recebe a mesma profecia, ele já tinha matado o pai, que a profecia se cumpre. Vocês entenderam? Não. Essa é só a história do complexo de Édipo, né? Mas tem a história antes que ele fala exatamente as fases, né? As 5 fases. E vocês viram os problemas que a pessoa pode ter se tiver um problema de 0 a 1 ano na fase oral? Pode mexer com cigarro, com droga, com isso, com aquilo. Aí as mães que estão menino novo aí, a Dani, então, hein, que tem menino pequeno e está grávida, a gente fica, por isso que eu falei com vocês, não é fácil educar, né? Qualquer coisinha a gente já, né, já fica... Esses dias eu tava brincando, não sei com quem, falando que depois, quando eu fui levar minha filha no médico, que ela tava com suspeita de Covid, aí tinha que ir um monte de mãe, né? Aí eu tô assim, depois o povo fala que ser mãe é fácil, né? Nós aqui, 9 horas da noite no hospital com o menino. Ah, né, não? Ser mãe é fácil. Não, minha filha, eu desisti logo no primeiro. É muito difícil, é tudo muito sério, né? É muito, muito sério mesmo. Nossa, Deus. Não é fácil, não. Tira o chapéu aí, porque tem muito menino. Antes era mais fácil criar, né, do que hoje. Hoje o mundo traz muito estímulo que você em casa com o pai e mãe não dá conta de puxar, não. É mais forte. O mundo é mais forte do que uma palavra do pai e da mãe, sabe? Muito difícil. Tô só abrindo aqui a chamada nossa aqui de uma vez. 54. Oi, Isabela. Pode falar. Eu assisti uma série uma vez que chama Motel Bates. É relacionada a esse complexo de épico aí. Olha, nunca ouvi falar, não. Ela é muito boa, o menino tem os deveres pela mãe dele, aí Ó, ele mata os namorados dela, é um e ele tem filme super problema. antigo? Super antigo? É um negócio super antigo? É de 2013, Ah, não, e é não. relacionado àquele filme Psicose. Sei. Aí Ah, é bem legal. olha, nossa, eu assisti um que eu não sei o nome, quando eu era acadêmica. A minha professora era Juliana Bittencourt, ela era chefe do Sersan em Contagem. Ela passou um filme que eu fiquei traumatizado o resto da vida, um filme do Complexo de Édipo. Tudo que vocês viram ali, ilustrado em filme. Mas eu não lembro qual que é o filme, eu só lembro que era muito ruim a qualidade do filme. A gente custou assistir, ela passou dentro da sala de aula, mas o trem era uma tragédia, só você vendo. Toda vez que eu lembro de Complexo de Édipo, eu lembro de eu dentro da sala de aula, vendo aquilo que eu fiquei impressionada quando ela passou. Nunca mais eu esqueci, sério. Adriana Júlia. Presente. Presente. Alexia. Presente. Aline Stefânia. Aline. Alan de Souza. Presente. Ana Gabriela. Presente. Bruno Neves. Presente. Brian. Professor, o Brian precisou sair para resolver um negócio, mas ele estava presente na aula agorinha mesmo. Ah, tá, obrigado. Cristina Márcia. Presente. Daniela. Presente. Presente. Daiane. Daiane. Ashley.
Ashley, Edith. Ela tinha mandado mensagem na aula que caiu, a Ashley. Ah, tá. Edith. Presente. Edla. Presente. Everaldo. Everaldo. Caiu. Saiu. Aham. Fernanda Sinelli. Ela tá aí, só que ela tá sem microfone. Gabriele. Gabriele Leal. Presente. Gabriele Moreira. Presente. Gilberto. Presente. Gleice. Presente. Jade. Presente. Janes. Jéssica. Ouviu, professora? Presente. Ouvi. Jéssica falou presente. Professora. Isso. Júlia. A Júlia mandou no grupo que tava passando mal, que não ia conseguir assistir a aula hoje. Ah, tá, obrigado. Kátia Maria. Presente. Kelly. Larissa Braga. Larissa Cardoso. Presente. Leonardo Lucas. O Léo teve problema com a internet, professora. Ah, eu vi que não falou nada aí hoje ainda. Letícia. Ah, não foi internet, não. Ele tinha me mandado mensagem, agora que eu lembrei aqui, que ele tava sem luz. Ah, que dó. A luz caiu. Letícia. Presente. Lohane. Max Suliman. Presente. Maísa. Presente, ouviu? Ok. Maísa. Maria Eduarda Pereira. Presente. Oi. A Lohane foi internet também. Ah, tá. Brigadinha. Maria Eduarda Pereira. Presente. Peraí. As duas Maria Eduardas são presentes. Melícia. Presente. Nayara Gonçalves. Presente. Natan. Saiu. Pedro Henrique. Obrigado. Pedro Henrique Gomes. Presente. Pedro Paulo. Presente. Ramona. Presente. Raira. Presente. Ronaldo. Presente. Samara Souza. Samuel Ferreira. Mandou no chat que ele tá sem microfone. Ah, tá, obrigado. Sânia. Saiu. Silvia. Thalita Gabriele. Mandou no chat, professora. Oi. A Silvia tá presente, só que eu acho que ela não conseguiu ligar o microfone aí. Eu tô vendo o negocinho dela, acho que a internet dela deve ter caído, porque ela não falou no microfone, mas eu vi que ela tentou abrir, mas não tá saindo som. Ah, entendi. Obrigado. Vanessa Aparecida. Presente. Vanessa Cristina. Mandou no chat. Valeu. Vanusa. Presente. Ok, faltou Oi, alguém? Isabela. Oi. O Bruno mandou que a internet, mandou aí no grupo agora que a internet dele caiu. Não, mas tá presente aqui. Tá? Tá. Ah, então tá tranquilo. Obrigadinha. Só salvar aqui. Pronto. Então, a gente viu essas fases. E nós vamos para os distúrbios psiquiátricos, né? Algumas coisas a gente até falou também aleatoriamente. Então, o que é um distúrbio psiquiátrico, né? Gente, essa parte toda aí vai cair na prova de 20, tá? CAPS, Código Civil, Código Penal, essas fases aqui, oral, anal, tudo vai cair, tá? Na prova de 20. Quem quiser já ir dando uma lida, vou fazer exercício depois para vocês sobre isso. Crise, né, que são subdivididos em duas partes, positiva e negativa, fatores desencadeantes de uma doença mental, são fatores desencadeantes de uma doença mental, exceto
os 5 tipos de CAPS, o que são residências terapêuticas, o que são visitas domiciliares, que além de ver que várias vezes vocês viram vídeos comigo já, né? Hoje, reforçando essa explicação. Então, esse conteúdo todo aqui vem para o que não, a partir do que não caiu na prova de 10, já vai para de 20. Ô, professora, manda o link do vídeo do CAPS que não deu tempo de passar para a gente assistir. Tem como? Eu vi, vocês viram ele todo, mas posso mandar também. Mas vocês viram ele todo. Ah, tá, do CAPS que você tinha falado, é esse que nós vimos mais cedo? O primeiro, o atendimento no CAPS, um dia de atendimento no CAPS. Ah, não, entendi, beleza. É porque ele fala o tempo todo, né? Aqui eu vou para o Instituto Pinel, aqui eu vim do CAPS, aqui eu fui, né? Eu vim da residência terapêutica. Ah, era esse o vídeo mesmo, né? Isso. Ah, tá bom, obrigada. Nada. E os distúrbios, né, psiquiátricos. Vou só iniciar, porque vai cair e vai acabar, tá? Então, distúrbios psiquiátricos, a gente pode ter, a gente vai começar dos principais na criança, né? Então, são essas feridas visíveis, né, que são relativamente fáceis de reconhecer, né? É diferente quando uma criança começa a ter problemas na escola, ou com amigos, ou quando ela não coopera e tem explosões de raiva inexplicáveis. Tais ocorrências, como muitas vezes, deixam os pais confusos e inseguros sobre o que fazer, né? Quase 1 em cada 5 crianças é afetada por um distúrbio emocional ou comportamental. É muita criança, né? Você pode reconhecer que algo não está certo e faz parte da ação dos profissionais da enfermagem realizar esse acompanhamento, né? Precocemente e reconhecer o quanto antes. Alguma preocupação é uma parte normal da experiência de uma criança, muitas vezes mudando de um estágio de desenvolvimento para o outro. Então, às vezes, a criança pode ter alguma mudança, mas que ela está mudando de estágio, né? No entanto, quando a preocupação ou esse estresse dificultam o funcionamento normal de uma criança, o dia a dia dela, é um transtorno de ansiedade, deve ser considerado que ela pode ter aí, né? Então, tem que ficar de olho em tudo o tempo todo. E, às vezes, nós que estamos dentro de casa com a própria criança, a gente não percebe, gente, só o de fora que percebe. O papel da escola é importantíssimo, eles não têm obrigação disso, mas elas por lidarem muito com crianças, ser profissionais que estudam disso, a Dani aí deve ver muita coisa, né? As psicólogas, psicopedagogas, né? Elas veem muita coisa que às vezes a gente dentro de casa não vê, né? Então, tem um pouco também, um deles, né, que são desenvolvidos na criança, é o distúrbio alimentar. Então, os transtornos de alimentação podem ser divididos em 2 grupos. O primeiro grupo são os distúrbios do comportamento alimentar, em que não há preocupação excessiva com peso, acha que é tudo normal, mas pode interferir no desenvolvimento infantil. Já o segundo grupo está associado diariamente a problemas físicos e biológicos. A ingestão, ou seja, a criança que vê que é obesa, que recebe retaliação na escola, né? Ela não está nem aí, mas ela vai receber essa carga dos outros, né? Que sabe que ela é assim, e vai criar aquele complexo. Então, a ingestão persistente, né, de substâncias não nutritivas, vocês devem estar estudando aí também nutrição, né? Os alimentos, né? As leis de uma boa alimentação, em cada fase. Então, as substâncias não nutritivas, né, inadequadas para o desenvolvimento infantil e que não fazem parte de uma prática aceita culturalmente, né, e sim considerado um transtorno alimentar. As substâncias mais frequentes consumidas são terra, come, professora, come terra, come barro, come cabelo, come alimentos crus, cinzas de cigarro, come fezes de animais, e tem também, né, acaba desenvolvendo um atraso no desenvolvimento, né, causando um retardo mental, e história familiar são condições que podem estar associadas, história familiar. Não vai dar tempo de eu contar uns 3 casos sobre isso para vocês e falar sobre o nome de algumas doenças específicas desse transtorno, então não vou nem iniciar. Na próxima aula, marquem aí para mim, por favor, se eu esquecer, a gente dá início aí a essa questão, novamente, do transtorno, da continuidade ao transtorno alimentar, tá?
Boa aula para vocês nesse próxima aula aí. A gente se encontra sexta-feira, né? Porque nós perdemos uma aula de ética para a gente dar continuidade aí para a matéria de 20 também. Viu, pessoal? Quem puder ver a live aí hoje à noite, essa mulher é espetacular. Vai agregar bastante aí para vocês também. Se der, eu passo o exercício para vocês na plataforma, mas eu aviso, tá? Mas eu sei que vocês não gostam de exercício, né? Porque toda vez que eu posto lá, um acha ruim de um exercício. Né, gente? Presta atenção, viu, gente? Onde que vocês querem chegar, viu? Eu não acho ruim, não. O ruim é ser quando é pouco tempo, professora, porque para quem trabalha é complicado. Mas eu acho que eu deixei uns 15 dias lá ou mais. Não, o seu é tranquilo, mas já tem professor que deixou pouco tempo para fazer, tá. e a gente que faz pelo celular é difícil. Eu deixo porque eu sei que tem essas coisas. Mas eu acho que com exercício a gente aprende mais, fixa na cabeça. Eu também acho. Mas hoje vocês viram muita coisa. Vai ter o exercício, viu? Aqui ainda viu o vídeo de todos os temas, né? Então, acho que fica bem... Eu amo essa matéria. Ah, que bom. Estou super feliz de ouvir isso. Ganhei minha semana de ouvir isso. É a melhor recompensa. Porque eu faço com tanto prazer. Eu creio que é porque eu também tenho um irmão com problema, né, professora? E aí já está me ajudando também. Igual agora, acabei de descobrir um negócio aí que transtorno alimentar de comer terra. Sim. O meu irmão, quando ele era bebê, pequenininho, ele comia terra. Muito, muito, muito. E hoje ele tem esquizofrenia, né? Então, tá vendo? Uma coisa faz sentido com outra. Faz, exatamente. Olha para você ver, né? Agora eu contei na última aula que ele desenvolveu, né, esquizofrenia depois de adulto, que quebrou o espaço na loja. Lembrei. Então, lembrei. E agora, isso aí você falou, ninguém tinha me falado. E ele, quando ele era criancinha, até uns 3 aninhos, ele vivia comendo terra. Eu era maiorzinha, né? Eu ficava vigiando ele para não comer terra, e ele comia. Olha, para você ver, gente. Olha para você ver, agora que eu vi isso aí e lembrei dele. Então, quer dizer, há muito tempo atrás já é certo isso aí, tá vendo? Já é certo. Só que a gente não tinha os tratamentos que tem hoje, também, não sabia. Tratamento, conhecimento, né? Não sabia, né? De esquizofrenia, de esse negócio que agora tem, até o filho do Mion tem, como é que chama? Eu sei, eu esqueci. Eu sei o que é. Então, antigamente não falava essas palavras, né? Não. Não tinha essa coisa da mãe levar no psicólogo, no psiquiatra. Porque era um tabu, Por isso que minha mãe Autismo. Autismo. Eu acho que meu irmão é esquizofrênico com autista, eu acho. Porque era um tabu, né? Isso até hoje ainda é, né? Melhorou muito, mas ainda é. As pessoas não falam sobre isso, né? Então tá, pessoal, um beijo grande, bom intervalo obrigada, pra vocês. professora, com Deus. Um beijo no coração, fica com Deus, viu? Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Até sexta.